Então, o que eles dizem, os maias, é que talvez pela aproximação de Nibiru, talvez porque o movimento seja cíclico, porque a gente chega no centro da galáxia. E aí é interessante que eles dizem assim, quando o Sol, o grande Sol central, né, que eles chamavam o Sol da galáxia, no dia do solstício de verão, se alinhar com a parte mais escura da Via Láctea, nesse momento ele vai iluminar e alinhar todos os planetas e nós vamos estar alinhados novamente. Então a gente sabe, todo mundo sabe que a Terra está assim, inclinadinha. Então assim, eles dizem que a gente vai voltar ao eixo. Então, em vez da gente ter um polo que faz assim, talvez a gente tenha um polo que faça isso. Então, o alinhamento da galáxia, né, segundo os maias, tem a ver também com a nossa mudança de polo eletromagnético. O polo magnético é diferente do polo real. Você tem o norte magnético e o norte real no planeta. Então, essa diferença entre polo real e polo magnético é que podem causar e causam periodicamente alterações no polo. Essas alterações também podem acontecer por conta da passagem ou da energia eletromagnética de um planeta enorme, como esse, por exemplo, que de repente a simples passagem dele já faz com que o nosso planeta tenha essa alteração de eixo. Então a espiral está ali, né? Tudo que é monumento do Neolítico para eles, né? Mas todos os monumentos, está lá em Stonehenge, está lá em tudo que é pedra. Onde sobrou inscrição, tem espiral. Estivemos lá pessoalmente, tudo tem espiral. Essa casualmente é da entrada de Newgrange. Passa a próxima. Esse é Newgrange. Newgrange é exatamente isso. Tão impressionante porque eles construíram um negócio gigante, que tem o tamanho quase das pirâmides, para fazer um buraquinho estreito, em forma assim de um corredor que termina como se fossem 3 pontos. Eles dizem que é em cruz. Vamos fazer uma outra leitura. É como se terminasse das 3 faces da deusa. Na donzela, a primeira, anciã no meio, a mãe no meio, anciã na ponta. Lá na ponta, ele ilumina durante 9 minutos. 9 minutos. No dia do solstício de inverno, é essa espiral. Então é como se o Sol se alinhasse e 9 minutinhos ele vai bater lá no fundo nessa espiral durante 9 minutos e só serve para isso. Para que fizeram um negócio tão grande, para fazer uma coisa de 9 minutos? Porque eles queriam mostrar ou demonstrar num monumento gigante isso que os maias diziam, que na hora do alinhamento galáctico o Sol vai iluminar a parte mais escura da Via Láctea para ir para o alinhamento. Então assim na Terra como no céu o tempo todo. Então assim, a teoria do alinhamento galáctico a nível macro no planeta deve ser isso, a nível micro era exatamente isso. Eles botavam talvez as cinzas, talvez os pertences, que também não encontraram. E nenhum desses monolitos encontraram muita sepultura, não. Eles dizem que tudo é sepultura, mas não é bem assim. Então, assim, em todos esses monolitos, talvez eles colocassem as esculturas nessa simbologia de que a pessoa vai renascer. Então, eu entrego para o fundo, para a escuridão da Terra, né, as cinzas, as partes, enfim, para que na hora que o Sol venha, esse Sol de novo traga a luz, a vida, etc. Passa para cima para mim. Bom, aí nós vamos encerrar com um dos talvez mais interessantes e belos mistérios atuais, que são os crop circles. Esse foi fotografado pela gente num pedido absolutamente especial, porque à época os crop circles só aparecem na região de Avebury e Stonehenge durante o período da colheita, que é durante o verão, porque antes não tem vegetação para eles poderem cavar. E esse aconteceu muito antes, aconteceu em abril, e a gente pôde fotografar quando a gente esteve lá no 1º de maio. Esse é um círculo bem grande, mas serve para vocês terem a proporção. Isso aqui é um trator, o tamanho do trator com as suas coisas de passar, os defensivos, e o tamanho do próprio círculo. Essa próxima. Esse é o mais impressionante de todos, porque esse contém uma mensagem cifrada
que está escrita em código Morse, que foi já traduzida, e diz: vocês estão esperando o quê? As coisas estão prestes a acontecer, a hora da transformação é agora, e nós vamos ajudar. Isso tudo, esses que eu vou mostrar a partir de agora, são círculos do ano passado, gente. Isso acontece nessa mesma região desde 1980, tem sido classificado, só no ano passado foram mais de 100. Eles, cada vez que as pessoas dizem: não, eu conheço quem fez, você chega lá, a impressão que a gente teve é que falar nisso é falar de um tabu enorme. Então a gente primeiro contactou alguém que tem um site publicado sobre isso, que nos acompanha em Stonehenge, bem simpático, chamava Busty Taylor, ele passou o tempo todo conosco, chovia, né? Aí ele disse: não, vocês vão num pub que tem ali perto do Cavalo Branco. O Cavalo Branco também é como se fosse uma linha de Nazca, que tem uma parada apontando o caminho para Avebury. E ali o cara tem todas as fotos dos crop circles, ele pode responder perguntas. Aí nós chegamos com a nossa câmera, fazendo nosso documentário, todas belas e bonitas. Começamos a pedir um café, ele falou: no café não tem. Aí o café, que a minha máquina está quebrada e tal, e a gente tinha acordado às 5 da manhã. E aí ele falou: mas eu quero um café mesmo assim. Ele serviu um chá praticamente. Aí a Malu disse: não, e Coca-Cola eu também não tenho. E vocês estão... Era um pub. E vocês estão fotografando por quê? Nós estamos fazendo um documentário, vai passar na TV brasileira. Mas esse negócio não existe, esse negócio é tudo balela, eu conheço quem faz e tal. E foi nos enxutando do bar, mas de um jeito que a gente saiu e falou assim: cara, nisso começou a entrar um monte de gente esquisita. Mas começou a estacionar carro e a gente começou: isso é uma sociedade secreta, isso pode ser. O carro nos mandou embora e tal, e a gente foi para Avebury. E com todo mundo que a gente falava, era não, isso não existe, mas existe, mas não sei o quê. Mas alguns são verdadeiros, outros não são. Não, eu conheço quem faça. E eu, depois da gente voltar meu correio, a gente só não perguntou se era desse planeta, mas tudo bem. Deviam ter perguntado, já que eles conhecem. Mas, assim, é uma caixa preta, né? O que dizem os cientistas? Um americano da Universidade de Michigan estudou as sementes das coisas que foram caídas, os trigos e tal, e viu que existia uma alteração genética só possível por uma grande volume de micro-ondas, como se tivesse passado micro-ondas por cima dessa plantação e alterado geneticamente as sementes, né? E que isso não pode ter sido feito por nenhuma mão humana, e que eles acreditam que isso pode ser alguma coisa, enfim, de alguma outra civilização. Em suma, essa é a tese mais aceita. A de que é feito pela mão humana é a única que é completamente jogada para lá pelos cientistas. Passa o resto. Ó, conforme vão dizendo que as pessoas fazem, mais complicados eles vão se tornando. Eles também não têm medidas exatas. Isso é feito, se o trator seria desse tamanho, né, para vocês terem uma ideia. Ele é feito numa proporção só possível de ser visto do ar. Passa o próximo. Isso é outra coisa interessante. Eles chamam isso de Triângulo Atlântico. Vocês sabem, em Glastonbury passam diversas linhas lei. Linhas lei que vão ligar Glastonbury até lá Newgrange, vão ligar até Avebury, enfim. Então eles têm esse desenho antigo, dizendo que essa região é como se fosse um alvo, assim, como se fosse um lugar, né, que estaria Stonehenge, aqui está Avebury, aqui está Winchester, aqui está Glastonbury, né, aqui está o Barbury Castle, que era um antigo castelo celta, que é toda aquela região em volta, num tanto de mistério, que é exatamente lá onde até hoje aparecem os crop circles. E aí essa tese foi publicada mais ou menos na década de 80, e em 1991, passa a próxima. Ó, ele apareceu exatamente o mesmo diagrama numa plantação.